certo? Certo. Como é que foi o radar do Hexa hoje, inclusive? Batemos recorde ou não? Não vi hoje de número. Até não, porque... teve um grande pedaço do treino fechado, né, claro. Isso, exatamente. o A treino gente foi só fechado, conseguiu tá. filmar o aquecimento, foi o primeiro. O primeiro treino que a gente teve alguma parte fechada. A gente continuou podendo assistir, mas a gente não podia mais filmar, né? Então, na verdade, a Monique ficou assistindo, eu fui pro lado de fora, porque aí a gente conversou com alguns torcedores e tal. E aí a gente não conseguiu assistir, que o Tite distribuiu o colete, mas ele ainda não fez de uma forma que pareceu ser time titular contra time reserva. Tem algumas indicações aí que podem sugerir. Eu estava conversando com a Monique de que, por exemplo, o Fred pode ser que já vá para o banco, que é uma movimentação que a gente até imagina, mas durante a Copa, né? Não necessariamente já para a estreia, mas nada ainda assim muito definitivo. Amanhã a seleção treina às 11 da manhã. Daqui, então 7 da manhã no Brasil, a gente vai ter radar do Hexa de manhã cedinho. Então, quando tiver aí se arrumando para ir pro trabalho, já deixa ligado, que a gente vai mostrar. Amanhã a gente não sabe ainda se vai ser o treino todo, ou só uma parte, mas de hoje, o que eu acho que tem de mais interessante assim de hoje é que a gente tava com um pouquinho de receio em relação a alguns jogadores, especialmente o Marquinhos e o Danilo, né? Que nos últimos treinos eles não participaram de tudo. E dessa vez participaram de tudo. Depois o Marquinhos falou, e depois o Rodrigo também, em coletiva. E olha, tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, viu? Coisa linda. Eu vi que dos times titulares do colete distribuído tá meio, como você mesmo falou, né? Por exemplo, Casemiro tá num time, Neymar tá em outro. Tipo, caras que são titulares garantidos estão divididos porque ele meio que tá mesclando, né? O Rodrigo foi de camisa 10 num time, o outro time com o Gabriel Jesus no ataque. Tá bem mesclado, não dá pra ter ainda uma certeza. Por exemplo, existe aí uma discussão se o Vinícius Júnior não corre risco de ficar no banco na estreia, né? De repente. Eu acho que tem grande chance, apesar de eu não concordar e ainda entender que ele pode ser titular até por características ali do jogo contra a Sérvia e tudo, mas pode acontecer. Nas projeções de time A, B, C do Brasil, o ataque, que foi pouco testado com 4 peças lá, né, com Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior, o ataque não tem o Vini, né? Tem Richarlison, Rafinha e Neymar. E aí o meio com Paquetá, Fred e Casemiro. Então, existe essa possibilidade. Né? Então, Formiga, por que eu tava falando com a Monique que a gente, assim, pode não ser, tá, gente? Porque, repito, era um exercício que não estava jogando um time principal contra outro. Inclusive, tinha time, muitas vezes, que não eram 11, eram 12. Então, não dá para ter certeza. Mas a gente teve um pouquinho da sensação que o Tite estava sempre colocando o Casemiro e o Paquetá juntos. Não era nos esquemas. O Casemiro estava sempre com o Paquetá e o Fred estava sempre num outro momento, sabe? Nunca era Fred Casemiro e Fred Paquetá. Era desculpa. Casemiro e Paquetá e o Fred em outra atividade, sabe? Trocando com outras pessoas e não com o Casemiro. Mas, enfim, pode ser só ali um exercício, uma atividade que não necessariamente significa isso. Mas assim, não sei, o Bruno Guimarães fala que tá indo muito bem nos treinos, né? Você tem visto, né, o Clarinha, ele treinando, tem sido muito elogiado, pode ser também aí uma surpresa, entre aspas, né? No time titular aí do Brasil. Eu acho que o Tite vai fazer uma escalação, eu acho que o Tite não vai morrer com um time na Copa. Acho que ele vai escalar o time diferente para cada adversário, cada circunstância do jogo ele vai pensar numa escalação diferente. De repente o Vini não vai ser titular no primeiro jogo, mas se o encaixe para ele for melhor numa segunda partida, ele não vai hesitar de colocar o Vinícius Júnior de titular quando tiver necessidade. Mas é esquisito, né? Tipo, pensar que o Vinícius jogando que tá jogando vai ser bom. A maior análise que o Tite fez, autocrítica, que ele fez em relação à Copa de 2018 foi a lentidão ou tempo que ele demorou para fazer alterações. Para tipo assim, para mudar até convicções dentro da Copa do Mundo, né? Aquela história do Firmino virar titular no lugar do Jesus, o Douglas Costa pedindo passagem. Ele fala esse ponto e fala a questão de ter levado jogadores que não estavam 100%. O próprio Douglas e o Fred, ele se arrependeu, acabou que ele perdeu opções e tal. Então, dentro disso, dessa vez ele não levou ninguém em dúvida física, ninguém. Todo mundo estava 100% ou perto disso. E acho que na Copa a tendência é que as mudanças aconteçam mais rápido. E aí uma delas pode ser o Vini,
virando titular rápido, e o Bruno Guimarães, ou o Bruno Guimarães, porque pode ser que aconteça as duas ou só uma. O fato é que eu duvido muito que o Brasil chegue até a final, seja campeão do mundo, sem uma troca, porque historicamente isso sempre acontece. Pra estreia acho que ele não vai fazer isso, né? Não vai. E eu acho que ele não... Eu não sei, mas qual que é a impressão em relação, de repente, a ele colocar um time baseado no adversário? Não, acho que não é muito do Tite fazer isso, não. Acho que não. Time que impõe o jogo, né? Eu não digo time, eu digo uma alteração, entendeu? Tipo, sei lá, então, mas o assim, Vinícius. Pra essa partida eu preciso de mais velocidade, então por isso eu vou mexer. Não sei se ele faria isso, não. Entendeu? Bom, eu acho que é bem capaz. Ainda mais se for com uma seleção top da Europa. Uma sei lá, oitavas. Oitavas não vai ser o Portugal no máximo, né? Vê se eu peguei o que você tá querendo dizer, Belt. Por exemplo, na primeira fase, pode ser que aquela formação mais pra frente que ele testou nos últimos amistosos, ele use contra Camarões, por exemplo. De repente, às vezes vai ser circunstância do jogo. Porque, por exemplo, ele vai encontrar uma defesa muito fechada contra a Sérvia e contra a Suíça. Principalmente contra a Suíça, né? Então, assim, talvez ele já vá até com uma escalação um pouco mais... Contra a Sérvia, eu acho mais ou menos, ó, Belt, assim, os dois alas atacam pra caramba. O Kostic, principalmente, que é Não, então, eu falei isso, Caio... principalmente contra a Suíça. Contra a Sérvia, eu acho que vai ser um pouco mais equilibrado. Sim, vem. Mas, cara, né? A real é que é uma estreia embaçada, viu? Contra a Sérvia é uma estreia muito chata. Muito chata. Dito isso, 3-0. Pô, podia ser. Calma. 3-1, vai ter gol do Vlahovic. Tá. Aí. Puxando a sardinha descaradamente. Com passe do Kostic. Pra completar, né? Pô, a Clara tá Aí torcendo acabou pra a Sérvia, cota. é isso mesmo? Exato. Ela tá torcendo pra Sérvia mesmo, é isso mesmo? Não, de jeito nenhum. Eu acabei de falar, 3-1. O Brasil vence, mas o Brasil em primeiro, Sérvia em segundo. Que eu tô torcendo pra Sérvia, não. Tô torcendo pro Vlahovic e pro Kostic. Perfeito. Entendi. Tá bom. O que mais? Pô, eu tava vendo a arte aqui, faltam 3 dias. Quando faltaram 2 dias, vai ter a arte do Daniel Alves? Não, eu sei que ele Seu Danilo. Né? Mas aí foi só uma piadinha, tá bom. Não quer gerar entretenimento, então vai pra puta que pariu, Túlio. Perfeito. Ué, cara, eu só respondi, cara. O cara usa 13, não usa 2, caralho. Porra. Bom, tá bom. Descambou, viu? Eu nunca sei quando o Túlio tá falando com a gente ou com a galera. Agora eu falei pra todo mundo, mas antes eu falei só pra ele, pra ajudá-lo. E aí ele me xingou, olha só. É foda, Não foi o seguinte, fala sempre com todo mundo. Quem é o titular? Eu também acho isso, Formiga. Eu fico muito na dúvida. No início eu não sabia. Eu achava que ele falava... Não existe isso aqui. Eu dou esse feedback aí, ele caga para o que eu falo. Fala sempre com todo mundo. Eu não cago não, Formiga. Eu tô falando pra todo mundo, ó, que legal. Mas tu tenta ver que tem que avisar. Caralho. Tô falando pra todo mundo. Que legal, é muito mundo. foda. Porra, fala pra todo mundo, caralho, sempre. Show! Tá bom, Formiga. Eu esqueci com o Formiga, eu preciso fazer isso. Então eu tenho que avisar sempre. Não, e não só comigo, porque o time Clara aqui também tá na... Eu gostei dessa sugestão do Formiga. Mas a Clara até então não tinha assim embolado com isso. É o inconformismo silencioso. Ele tá ali. As pessoas às vezes só não botam pra fora. Mas eu garanto que tem mais gente que acha isso. Aqui nessa live, inclusive, aqui. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, Formiga, ó. Eu vou avisar quando eu estiver falando só com vocês. Se eu não falar nada é porque eu tô falando com todo mundo. Tá bom. Funciona? Beleza. Como é que é o esquema aí? Túlio. Perfeito. Ah, não, para. Não é bom. Não é bom, né? Essa dinâmica agora que você fez com a merda, né? Eu tô tentando agradar o Formiga, cara, mas o Formiga é difícil. Eu já falei, Formiga... Mas por exemplo, agora, você tá falando com a gente só ou não? Não, tô falando com todo mundo. O Formiga, sabe o que o Formiga poderia fazer? O Formiga poderia me mutar, entendeu? O Formiga poderia me mutar no Discord, que aí ele não me escuta em momento nenhum. Tá falando com a galera, eu te interrompo, borrifo. Não tem como, enquanto eu tô falando aqui, vem tu no ouvido, às vezes o som falha, eu não presto atenção, a Clara fala, o Belt fala, o Vitor fala, é um cocô, porra. Fala com todo mundo toda hora e pronto. Pô, ele começou tão bem, né, velho? Cara, o Formiga é impressionante, cara. Tá falando com a gente ou com todo mundo? Com todo mundo, pô. Vai tomar no cu, cara. Ei, Beltrão, quantas pessoas participam desse programa? Dezenas. Dezenas. Quantas reclamam disso? É foda. Mas e daí, cara? Eu tô dizendo, às vezes eu posso estar trazendo uma questão popular. Você tá falando comigo só agora com todo mundo. Agora você tá de sacanagem, vai se fuder, pô. Agora, não, eu não sei mais. Não, tá aberto o tempo inteiro. Tá aberto o tempo inteiro. Agora é pra todo mundo. Agora é pra todo mundo. Transparência. Essa aqui é a live da transparência.